Por que minha equipe não faz o que eu peço? Olá, líder, olá, gestor, dono de negócio. Aqui é Ricardo Maley. Nesse episódio do nosso podcast, a gente vai abordar esta que é uma das maiores dores, né, dos gestores. É simplesmente não ser atendido nas nossas expectativas. A gente acredita que nós, damos uma direção clara, que a gente orienta o funcionário, a gente cria uma expectativa, a pessoa acena com a cabeça dizendo: "Sim, ok, entendi, tá tudo claro", vai para execução. Quando você vai ver, tá tudo completamente diferente daquilo que você queria, daquilo que você imaginava, da sua expectativa. E por que que isso acontece? A nossa tendência, né, é imaginar que aí existe uma coisa chamada falta de motivação, falta de comprometimento, ou falta de engajamento, seja o nome que a gente quiser dar. Mas será que não devemos antes investigar algo mais básico? Veja, o engajamento é algo que não está 100% sob o nosso controle. Bom, para ser bem exato, 70% da variação do engajamento das pessoas no trabalho realmente tem muito a ver com aquilo que você faz, como você lidera. Agora tem uma outra variável aqui, que sim, essa está 100% sobre o seu controle, que é a variável direção. Você pode ter uma comunicação diretiva, de forma tão clara, tão precisa, que somente depois de validar tudo isso, é que você vai supor: "Olha, então eu fui claro, né, eu dei orientação, a pessoa não fez, não porque ela não entendeu, mas sim porque ela não queria ou ela não conseguiria fazer", tá. Então esta variável da comunicação clara, de você ser um líder capaz de transmitir as orientações de forma precisa e ainda de preferência engajadora, é o que nós vamos tratar aqui neste episódio. Veja, quando as pessoas não têm uma direção clara, elas tendem a fazer do jeito que entende ou do jeito que consegue. Muitas vezes elas vão fazer da forma que é mais, digamos assim, mais agradável, né, menos custosa e nem sempre cumprindo o padrão que você está exigindo, o que tem dentro da sua cabeça. Por isso, em primeiro lugar, você, para ter segurança, né, de que aquilo que está na sua cabeça, aquilo que você espera vai acontecer de fato, você precisa garantir que a sua comunicação atingiu o propósito, né, que é dar direção de forma clara. E aqui nós vamos falar, portanto, de 4 elementos dessa comunicação orientadora. São esses 4 elementos: o objetivo, o método, o padrão e o prazo. São esses 4 elementos que você tem que ter muita atenção, você tem que validar para ter a certeza de que a sua comunicação orientadora, ela está funcionando. Então, antes de você supor que o problema está na vontade, no comprometimento, na responsabilidade, no engajamento, etc., você primeiro tem que ter certeza: eu tive uma comunicação orientadora precisa. Então, vamos falar desses 4 elementos agora, e aquilo que você tem que observar. O primeiro elemento, o objetivo. Tem que deixar claro para a pessoa qual é o objetivo que ela precisa entregar. Por exemplo, eu quero que você me entregue um relatório na sexta-feira, seguindo este padrão aqui, de acordo com o método que a gente combinou, tá? Objetivo claro. A falta desse objetivo claro faz com que a pessoa, às vezes, você fale uma coisa e a pessoa entenda outra completamente diferente. Então não adianta ter clareza na sua cabeça: "Ah, eu sei o que eu espero do trabalho", mas deixar isso vago, dúbio, né, na cabeça aí do teu funcionário. Então esse é o primeiro elemento que você precisa ter muita atenção. Qual é o objetivo? O segundo ponto, método. Se você não deixa claro qual é o caminho para que aquele objetivo seja alcançado, a pessoa tende a fazer de forma improvisada. Eu vou contar um caso aqui real, aconteceu comigo. Eu estava dando um treinamento, numa empresa, na verdade numa associação, era uma associação de informática, né, tinha várias empresas ali presentes, e no, intervalo
eu desci, né, no intervalo do treinamento, eu desci pra comer alguma coisa. Tinha que ser algo rápido, porque eu tinha ali, sei lá, 15, 20 minutos no máximo, né, pra fazer esse lanche. Então eu desci, tinha ali uma padaria logo logo embaixo do prédio onde eu estava. Eu entrei rapidamente e sentei à mesa, e uma menina muito simpática, muito carismática, veio toda alegre, saltitante, sorridente, com uma voz animada. De "Uau!", né, um lugar simples, um lugar que não, né, singelo, mas que atendimento bacana. A menina toda atenciosa e veio, né: "Pois não, o que que o senhor deseja?", e tudo mais. E eu disse: "O que que você tem aí de comer rápido?". "Olha, nós temos essas opções aqui". Aí vi o que que tinha. E eu disse: "Essa pizza aqui demora muito tempo?". Eu queria uma fatia de pizza, né. "Não, senhor, é rapidinho, coisa de 5, 8 minutos, ela já está prontinha para o senhor". Eu disse: "Que maravilha, então tá, venha a pizza". Tá. Passou o tempo, veio a menina saltitante, feliz, sorridente, e me colocou a pizza sobre a mesa, e eu notei alguma coisa esquisita. A pizza veio com o garfo cravado sobre a pizza. Eu pensei assim: "Eu nenhum lugar do mundo, nenhum lugar no mundo, eu fui servido, né, me servindo uma pizza com o garfo cravado sobre a pizza". Eu achei curioso aquilo. É claro que eu não falei nada pra menina, eu estava com pressa, mas aquilo me fez refletir. Pensei: "Por que raios essa menina me trouxe a pizza com o garfo cravado sobre ela?". Eu fiquei pensando se, bom, possivelmente, né, deve ser um dos primeiros dias que ela está trabalhando, e ela pensou assim: "Como é que eu sirvo uma pizza, de forma que passe uma experiência agradável, alegre?". E ela deve ter isso tudo é inferência da minha cabeça, hein. E ela deve ter pensado o seguinte: "Qual foi o lugar que eu comi uma pizza e eu estava feliz?". E ela deve ter lembrado na cabeça dela, festinha de aniversário de criança. Aqui, pelo menos no meu estado, Rio Grande do Sul, não sei se aí onde você tá tem a tradição, mas umas pizzas altas, assim, né, geralmente de, sei lá, de anchova, sei lá do que, né, alta assim, com os garfinhos de plástico cravados sobre a pizza. E possivelmente, na cabeça dela, isso era uma forma alegre, uma forma bacana de servir a pizza, porque havia ali uma memória afetiva. E foi assim que ela trouxe a pizza para mim. Bem, isso tudo inferência da minha cabeça, né. Eu pensei: "Pô, vai ver que é isso, né, ela quis me agradar e trouxe de um jeito que para ela havia aí uma memória, né, uma memória afetiva agradável". Bom, mas imediatamente após eu pensei assim: "Tá, mas esta não é a causa. A causa real dela ter me trazido a pizza com o garfo cravado sobre, é que ninguém falou para ela como se fazia isso. Ou seja, não existia um método padrão". O gestor, o gerente, provavelmente não falou: "Olha, você vai servir da seguinte forma, o prato assim, o talher aqui, o outro talher ali, você vai levar a bandejinha, vai colocar". Não, ela não recebeu o treinamento. E é claro que ela fez da forma que ela achava a melhor forma possível, tadinha. Ela quis fazer, inclusive ela se esforçou para fazer do melhor jeito. Então, quantas vezes, né, nós temos uma expectativa, nós temos um método na nossa cabeça, que é a forma correta, que é a forma, funcional de entregar determinado trabalho, mas a gente não deixa claro para o funcionário. Então, aqui nós falamos de 2 fundamentos da liderança, que são meta e método. Os 2 primeiros fundamentos, aliás, dentro dos 6 fundamentos da modelagem gerencial. Então você primeiro tem que deixar claro o que você quer. Qual é o trabalho esperado? Qual é o resultado esperado do trabalho? Segundo, como aquilo é feito? A falta dessa clareza, né, se a gente não tiver essa paciência de informar para o funcionário como, o que e como, e muitas vezes, atenção, hein, muitas vezes, por que aquilo é feito, né, qual é o impacto daquela atividade. Às vezes a gente pede um relatório para o funcionário e não diz, e não informa a importância daquele relatório, e a tendência da pessoa pensar: "Poxa, isso aqui parece um trabalhinho burocrático, né, que troço chato, por que que eu tenho que fazer isso? Por que que eu tenho que fazer isso?". Essa é a questão do motivo, né. E que se o líder também, não tem paciência para informar: "Olha, a gente vai fazer isso por causa disso", que é um estilo um pouco mais persuasivo de liderança, né, há uma possibilidade da pessoa fazer um tempo, daqui a pouco desmotivar. Ele não vê mais motivo em fazer o que ele faz. Então também, de novo, tá, está 100% sobre o seu comando, sobre a sua responsabilidade, informar o que, o porquê e o como.
aquilo é feito, tá? Então, de novo, antes de inferir que a pessoa não fez o que você queria porque ela está desmotivada, descomprometida, né, ou desengajada, questione, tá, eu falei primeiro o que eu queria, por que era importante e como era feito. Se você, se alguma dessas respostas for não, existe uma possibilidade de você receber algo diferente daquilo que você esperava. Vamos lá, então já falamos de objetivo, já falamos de método, temos que falar também de padrão, tá? Tá, Ricardo, mas o método não é o padrão? Sim, de certa forma a gente pode dizer que padrão pode estar implícito ou explícito dentro da descrição do método, mas aqui eu quero dar uma salientada nessa ideia, porque padrão é o seguinte, padrão é a pessoa ter clareza o que, né, diz que a minha entrega está ou não atendendo à expectativa, portanto, o padrão necessário. O que que me diz? Como é que eu avalio se aquilo que eu estou entregando está no padrão, exigido? De novo, responsabilidade sua. Então você diz o que você quer, porque você quer, como você quer, mas você não deixa claro: "Olha, esse seu trabalho, né, é avaliar a qualidade do seu trabalho é avaliado dentro dessa escala, dentro dessa régua, dentro desses critérios". Então, se você não deixar claro, a pessoa fica também insegura, na dúvida, vai entregar aquilo que para ela é suficiente, tá? Então, existe uma grande probabilidade da régua da pessoa ser muito menos exigente do que a sua, afinal, é ela que vai fazer. Então, se é ela que vai fazer, existe, né, lembra que tem aquela história que eu sempre conto aqui, né, que a gente tem, o ser humano tem aquele defeito de fábrica, né, que é aquele egoísmo imaturo que faz com que a gente queira entregar o mínimo e ganhar o máximo. Então, se não tiver clareza qual é o mínimo suficiente, qual é o mínimo desejado, talvez o meu mínimo seja bem inferior a isso, tá? Então, de novo, padrão. Mesmo que teu método deixe claro como se faz, é importante você clarificar qual o padrão, né, que eu exijo, qual ou não que eu, né, mas qual o padrão que o cliente exige, né, que o serviço exige, o que que é o mínimo que você deve observar, tá? Ok? Então esse é o ponto. E tem um outro o ponto aqui que eu também estou destacando, certo? Que é o prazo. Mas você pode dizer, pô, Ricardo, mas na meta a questão do prazo não está ali descrita assim. Se você descreveu no seu objetivo, você explicitou na forma de meta, meta tem que ter objeto, objetivo, tem que ter valor, ou seja, como aquilo é medido, né? Como aquele resultado é ou não alcançado, e qual é o prazo, né? Que aquele trabalho, que aquela entrega deve ser realizada. Tá, mas eventualmente não é uma meta, né, formal da empresa que você está pedindo. Às vezes você está pedindo um trabalho pontual, uma coisa, olha, me entrega tal coisa. Então, se você não deixar claro quando aquilo deve ser entregue, você pode sofrer o problema do atraso. Você pode sofrer o problema do atraso, tá? Então, cada um destes elementos aqui que a gente está falando, eles impactam em alguma coisa. O objetivo, que é o primeiro elemento desses 4 de uma comunicação orientadora, ele deixa claro o que e o porquê, né? Então, a falta dessa clareza, talvez você receba algo diferente do que você quer. O método é, a informação que deixa claro como aquilo é feito, ou seja, segue-se aquele padrão, e que aí a gente já entra no terceiro elemento, ou seja, como a gente valida ou não se aquela entrega está de acordo com a qualidade que a gente precisa. E o elemento, prazo, garante com que aquilo seja entregue dentro do, enfim, né, o nome já diz, do prazo, né, do prazo, exigido, prazo necessário. A falta disso vai deixar você sujeito a retrabalho, a atrasos nas entregas, insatisfação de cliente, problemas sérios que vão resultar no quê? Vão resultar em apagar incêndio. É a vida que a gente vê dos gestores por aí, né, o tempo todo reclamando: "Ah, meu Deus do céu, meu dia a dia é apagar incêndio, é resolver problema", né. Eu trabalho mais resolvendo problemas que a minha própria equipe gera do que realmente gerenciando a minha equipe. Olha, meu amigo, começa então com os primeiros fundamentos.
Começa colocando a casa em ordem, deixando cada vez mais claro o objetivo, né? Qual é o método, qual é o padrão, qual é o prazo, né? Tendo atenção a esses elementos, né? Você com certeza vai conseguir, né, ter uma gestão muito mais proativa do que reativa. Muito bem. Boa parte daquilo que a gente chama, então, de engajamento é, na verdade, um problema de falta de orientação. Pensa nisso e, se você quiser entender mais profundamente, né, como ter uma gestão profissional aí na tua equipe, no teu negócio, fala comigo. Entra no meu site, ricardomallet.com, eu vou soletrar, ricardomallet.com, e já na homepage você tem lá um botão para você clicar, preencher uma aplicação, eu vou receber essa aplicação, vou avaliar a tua necessidade, a nossa equipe ou eu mesmo vou entrar em contato, nós vamos entrar em contato contigo para te convidar para uma conversa, para que a gente possa aí então, planejar o início da tua jornada na tua mentoria de modelagem gerencial. Por hoje é isso, fortíssimo abraço e a gente se vê num próximo episódio. Tchau, tchau.